Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos iniciando o nosso momento devocional, mais um momento devocional, nosso encontro semanal. Nós já estamos na presença do Senhor, na presença de Deus. Nos alegramos por estarmos na presença do Senhor logo cedo, por sabermos que Ele nos acompanha, que Ele nos auxilia, que Ele está sempre ao nosso lado, nos ajudando, fortalecendo nossa fé, cuidando de cada um de nós. É um novo dia que Ele nos concede. Estamos hoje no dia 9 de setembro de 2020. Graças a Deus por isso, uma quarta-feira abençoada, na certeza de que o amor do Senhor está sendo derramado sobre nós, desde cedo já está sendo derramado sobre nós. Então nós devemos nos alegrar, nós devemos render graças ao Senhor. Vamos render graças ao Senhor, louvar a esse Deus tão maravilhoso, tão gracioso que é para com cada um de nós. Já recebemos o pão quente, já compartilhamos, já estamos alimentados e já estamos colaborando com o reino de Deus. Nós agora estaremos meditando na sua palavra e aprendendo aquilo que Ele já determinou para as nossas vidas. Nós sabemos que Ele só tem coisa boa para cada um de nós, só coisa boa nas nossas vidas, e nós devemos nos alegrar por isso e devemos render graças ao Senhor. As lutas estão aí, os desafios estão presentes, nós estamos cientes do perigo que ainda nos ronda, do perigo que ainda está nos circundando, mas nós estamos firmes no Senhor, firmes na nossa fé, firmes na certeza da sua proteção, na certeza do seu cuidado especial. Lembrando a todos que este vídeo daqui a pouco vai estar no canal do YouTube, na página do pastor Jadson Cunha. E este vídeo, como eu sempre lembro, este vídeo aqui no Facebook, você compartilha com as pessoas, com seus conhecidos, parentes, compartilha com os grupos que você faz parte. Vamos compartilhar a palavra de Deus, vamos compartilhar aquilo que Ele tem para cada um de nós, que não fique somente em nossas mãos, porque de graça nós recebemos e de graça nós passamos para as outras pessoas, não é verdade? Então nós devemos fazer isso, porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus é que nós estejamos a seu serviço, que estejamos trabalhando, produzindo e dando frutos para o seu reino, e que esses frutos produzam novos frutos no coração das pessoas. As pessoas recebam a palavra de Deus, que as pessoas recebam a mensagem, que as pessoas possam cada vez mais transmitir essa palavra. É interessante que durante a semana as pessoas comentam sobre as lives que são feitas, e muitas pessoas até chegaram a dizer que já está no tempo de parar as lives, já está no tempo de parar essas mensagens. Eu me lembrei de um comentário de um conhecido meu, que ele sempre dizia, olha, quase nada é melhor do que nada. Então a gente tem que continuar fazendo isso, porque nós estamos fazendo unicamente para o reino de Deus, unicamente para a honra e glória do Senhor. Então, se Deus disponibiliza esta condição, esta oportunidade, nós devemos aproveitar esta oportunidade e continuar fazendo a obra, né? Continuar falando da palavra de Deus, porque isso tem muita importância para muitas pessoas e muita importância também para o próprio Senhor, o Senhor das nossas vidas. Nesta manhã eu quero compartilhar com vocês o texto que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, logo no início do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 13. A partir do versículo 13, Evangelho de Marcos, capítulo 2, tem como subtítulo a vocação de Levi. Diz assim a palavra de Deus: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou
e seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque esses eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer na companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Que palavra abençoada, a palavra de Deus, né? Essa palavra para nossas vidas. E eu quero ler para vocês mais uma vez esse texto de uma forma pausada, para que vocês absorvam melhor a palavra de Deus. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 13 até o versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Que palavra abençoada! Realmente Jesus veio para chamar os perdidos, os pecadores. Quando nós olhamos para o contexto dessa passagem que mostra um ensinamento maravilhoso para as nossas vidas, nós nos deparamos com um fato interessante, que logo após Jesus ter curado um paralítico, numa casa que estava abarrotada de gente, numa casa que tinha uma grande multidão, logo após isso, Jesus foi para junto do mar, e foi para próximo do mar, está aí no versículo 13. Mas, novamente, ele estava cercado por uma grande multidão. Onde Jesus ia, tinha sempre uma multidão, tinha sempre muitas pessoas querendo ver Jesus, querendo receber a cura de Jesus, receber as bênçãos do Senhor. Vejamos algumas lições desse texto que acabamos de ler, de Marcos 2, de 13 a 17. A primeira lição que nós tiramos desse texto é que Jesus veio para chamar os seus. Jesus veio para chamar aqueles que o Pai já havia determinado para Jesus encontrar. Observe que no verso 13, bem como durante todo o ministério de Jesus Cristo, ele está sempre cercado por uma grande multidão. Existe sempre uma multidão, como eu acabei de falar, uma multidão ao seu encalço. Contudo, Jesus se interessa pela multidão, Jesus tem interesse pela multidão, e mesmo sendo crucificado e ressuscitado, nós percebemos que depois desse fato ocorrido, muitas pessoas dessa multidão se afastaram do caminho do ensinamento de Jesus Cristo. E logo depois da ressurreição, nós encontramos um número limitado de pessoas, não é, que buscam a presença do Senhor. Pelo menos 120 pessoas no início da igreja, apenas 120 pessoas, como está lá no livro de Atos, no início do livro de Atos dos Apóstolos, né? E são esses os que verdadeiramente tinham decidido continuar seguindo a Jesus Cristo. Mas por que isso acontece? Por que tantas pessoas começam tão bem e não conseguem seguir adiante nesse trabalho, nessa dedicação ao Senhor, nesse empenho, nesse amor a Jesus Cristo? Por que isso acontece? Nós entendemos que é por causa do chamado eficaz. Deus sabe quem são aqueles que realmente atendem
o seu chamado. Isso acontece no caso de Levi Mateus, que nós acabamos de ler. Levi Mateus teve o chamado eficaz. Observe que Mateus, naquele momento, ele não ouviu de Jesus um discurso elaborado, grandes palavras, um discurso longo, nada disso, nem tampouco um apelo desesperado, como se Jesus estivesse dizendo: venha, pois eu tenho um plano maravilhoso para a sua vida. Nada disso. Mateus não ouviu nada disso. Levi Mateus não ouviu nenhum discurso e o que ele ouviu foi simplesmente uma ordem expressa por Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: segue-me. Foi uma ordem expressa, uma ordem direta ao coração de Levi Mateus. Nós devemos, assim como fez Levi Mateus, nós devemos nos entregar diariamente e entregar tudo o que temos e tudo o que somos nas mãos do Senhor. É isso que nós devemos fazer, entregar nossas vidas, nossas questões, nossas dúvidas, nossas fraquezas, nossas necessidades e também nossa gratidão nas mãos do Senhor e sempre segui-lo. Foi isso que Mateus fez e nós devemos fazer. Jesus veio para nos chamar e para nos salvar. Em segundo lugar, a segunda lição, Jesus veio para chamar os rejeitados, como está no versículo 15 do capítulo 2 de Marcos, e nós entendemos isso. O grupo dos 12 discípulos de Jesus não era um grupo homogêneo, era um grupo bem diferente, um grupo que tinha sempre debates, que tinha sempre discussões. É normal isso, sempre foi normal em toda igreja, sempre é assim. O grupo é sempre heterogêneo. Haviam, naquele momento, pescadores, haviam publicanos, houve até um fanático religioso, Paulo, no início, não é? E teve alguns zelotes, e posteriormente houve até presença de fariseus seguindo a Jesus Cristo. E quando Levi foi chamado, esse Levi Mateus que nós acabamos de ler da vida dele, o seu posto de trabalho era na Galiléia, perto do mar. Ele era cobrador de impostos, era um homem rejeitado pela sociedade e provavelmente ele cobrava impostos além do que era determinado. Ele era um homem considerado um traidor e ele era uma pessoa que não era benquista na sociedade e também não era benquista entre os discípulos de Jesus Cristo. E provavelmente isso causou um espanto muito grande entre Pedro, Tiago, João e outros mais. Um espanto grande. Jesus está chamando esse homem. Imagina a reação da igreja primitiva quando Jesus chamou Saulo, quando Jesus converteu a vida de Saulo, quando Jesus mudou a vida de Saulo. Imagina a situação, a cara dos irmãos daquela época em receber Saulo na sua igreja, um homem que perseguia a igreja, mas que depois passou a ser servo do Senhor. Mas Deus fez isso para nos ensinar de que ninguém é digno, todos nós somos indignos dessa graça de Deus. Ele faz isso para nos mostrar o quanto nós necessitamos dele, o quanto necessitamos nos humilhar diante dele. Ele age assim para que nós arranquemos do nosso coração toda a hipocrisia, toda a arrogância, toda a raiz de amargura, para que nós possamos tirar do coração todo orgulho, toda vaidade. Jesus faz isso, Deus faz dessa maneira para nos dar uma lição forte, para entendermos que Jesus vem para chamar os rejeitados, Jesus vem para chamar e salvar os que são seus. Em terceiro lugar, ou a terceira lição, é que Jesus veio para chamar pecadores. E isso está bem claro nas próprias palavras de Jesus Cristo no verso 17. Eu vim para chamar pecadores, e não os que se acham sãos, os que se acham saudáveis, que dizem que não precisam de mim. E nos dias de Jesus, assentar-se à mesa com alguém significava ter comunhão com aquela pessoa. E Jesus fez isso. Jesus sentou à mesa com Mateus, com seus amigos publicanos, seus amigos pecadores, e isso significava que Jesus, ou que aquela pessoa tinha ou não tinha restrições com relação ao contato pessoal, com relação a uma conversa, a um diálogo, e repartir o alimento em sua mesa. Não significava como hoje, sentar ao lado
de uma pessoa assim numa praça de alimentação com quem você não conhece e talvez nem queira conhecer. E isso acontece muito, talvez não queira nem conhecer. E a resposta de Jesus aos fariseus naquele momento revela-nos o cerne da sua missão, o ponto central da missão de Jesus Cristo. Se Jesus não veio para os pecadores, a sua missão era totalmente sem propósito. Claro que tem propósito porque ele veio pelos pecadores, pois se o homem está são, está saudável, logo ele não necessita de médico ou não necessita de um salvador. Mas como todos são pecadores, todos carecem da graça de Deus, todos necessitam de Jesus Cristo. É inegável isso. As pessoas necessitam de Jesus. Jesus veio para aqueles que se reconhecem pecadores, reconhecem a sua fraqueza, reconhecem as suas limitações, reconhecem o quanto necessita da mão do Senhor. E Jesus veio justamente para essas pessoas, com esse propósito. Jesus veio para chamar e salvar o perdido. Meus amigos, meus irmãos, Levi Mateus era um cobrador de impostos. Era um homem rejeitado, como eu já falei aqui. Era um homem que não era bem quisto na sociedade. Um símbolo de corrupção e do domínio de Roma. Era um símbolo que as pessoas evitavam. Alguém era odiado em um embaraço muito grande acontecer na vida deles. Muito grande, porque eles não tinham espaço em canto nenhum, eram sempre olhados de lado, eram sempre criticados, eram sempre caluniados também. E Jesus vai ao encontro desse homem e traz uma lição importantíssima para as nossas vidas. Ele era um homem em que muita gente devia a Mateus, mas agora esse homem foi encontrado por Jesus Cristo. Assim como nós fomos encontrados por Jesus um dia. E nós mudamos, claro, porque Jesus resolveu mudar a nossa vida. E se antes ele fora excomungado pelos judeus como um traidor, agora ele faz parte do verdadeiro Israel de Deus. Esse homem foi resgatado pelo amor do Senhor. E é isso, essa grande lição que fica para todos nós. Se antes muita gente devia dinheiro a Levi Mateus, agora ele se acha na presença daquele que é o dono de tudo, que é o criador de tudo. Portanto, ele agora é quem reconhece ser um devedor. Ele reconhece ser devedor do Senhor, Levi Mateus. E nós devemos reconhecer isso também, o quanto somos devedores do amor de Cristo por cada um de nós. Jesus veio para nos chamar e para nos salvar. Esse grande propósito fica no nosso coração. Jesus veio para nos chamar e para nos salvar, assim como fez com Levi Mateus. Apesar daquele contexto, apesar da rejeição, apesar de que ele foi criticado por ter sentado na casa de Levi Mateus, ter comido com pecadores, com cobradores de impostos, Jesus deixou bem claro: eu vim para buscar e salvar o perdido, para nos buscar e nos salvar e nos redimir do pecado que nós carregamos. Nós temos alegria dessa certeza, alegria de que Jesus fez isso por mim e fez por você, a alegria que ele fez isso por nós. Ele veio ao nosso encontro, ele veio nos buscar e nós devemos nos alegrar por isso. Nós devemos também agradecer. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse chamado especial nas nossas vidas. Vamos orar neste momento. Eu quero orar por você, colocar sua vida diante do Senhor, e eu quero lhe convidar para que você esteja orando comigo, nós estejamos juntos nesta oração. Nós necessitamos dessa comunhão com o Pai. Vamos falar com Deus? Pai bondoso, Pai querido, Deus de amor, rendemos graças a Ti, Pai, por esse momento especial, pois entendemos que graças ao Teu chamado, graças à vinda do Teu Filho Jesus Cristo, nós podemos desfrutar dessa salvação que vem de Ti, Pai, da libertação dos nossos pecados, Pai. Ó Deus amado, neste momento eu coloco diante de Ti a vida de todos que estão comigo agora
participando deste momento devocional, Pai. Vai ao encontro dessas pessoas, Pai. Visita e sonda o coração de cada uma delas, Pai. Vai ao encontro do seu lar, dos seus familiares, Pai. Abençoa-nos, Pai, para que tenhamos a compreensão e a alegria do Teu chamado sobre nossas vidas, Pai. Pai querido, abençoa nossa nação, os nossos governantes. Cuida dos enfermos, dos necessitados, dos desamparados, Pai. Cuida, Pai querido, fortalece nossa fé em Ti. Perdoa nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, Pai. Visita nossos familiares, nossos parentes, nossos irmãos. Permite que possamos compartilhar esta palavra com tantas pessoas, Pai, que precisam ainda conhecer o amor do Teu Filho Jesus Cristo e ter um convite, Pai, de passar a segui-lo, Pai. Ó Deus amado, nós colocamos diante de Ti o mundo, Pai, que necessita da Tua mão, da Tua graça e da Tua misericórdia. Nós oramos no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, e para a glória dele eternamente. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, abençoe seu lar, abençoe tudo aquilo que Deus já determinou para cada um de vocês. Eu quero agradecer a presença aqui de Cláudia Hatz, Maria Oliveira de Capoeiras, Glória Santos Carqueja, Mary Jusce Silva, quem está mais aqui conosco, Deus abençoe você, Jesaías Vilela, Deus abençoe, quem mais está conosco aqui, Simone Cordeiro, Graça e Paz, Mary Ruth Silva, Helena Souza, Helenice Soares, graça e paz na tua vida. Vamos continuar fazendo isso, vamos continuar meditando na palavra de Deus, vamos continuar nos alimentando, vamos continuar compartilhando essa palavra, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Fiquem na paz de Jesus, tenham um bom dia e que assim que Deus permitir, estaremos juntos novamente neste nosso momento devocional. Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima.